Se você é aquele cara que quer ter um relacionamento com a mulher, mas não está conseguindo, nesse vídeo eu vou apresentar a solução para esse problema. Tem uma escola de filosofia, se quiser fazer parte, só mandar mensagem no meu Instagram e mandar R$ 10 no meu Pix. Lá eu lhe mando minha chave Pix, você manda os R$ 10 e eu lhe adiciono tanto no grupo do Instagram, tanto no grupo do WhatsApp. Lembre-se que conhecimento é poder, e sexo é sobre poder, e dinheiro é poder. E para você ter acesso a dinheiro, a sexo com as mulheres, você tem que entrar na minha escola, porque na minha escola eu vou falar sobre conhecimento. E conhecimento abre porta para sexo e abre porta para poder. E você tem que entrar nessa escola de filosofia, que é a Mones Escola de Filosofia. Para você conseguir ter mulher, você tem que entender uma coisa: a solução para esse problema de você não conseguir arrumar mulher é a falta de dinheiro. Você tem que ter dinheiro para você conseguir arrumar uma mulher. Porque o que uma mulher quer é dinheiro. Se você quer uma mulher, você tem que dar a ela o que é o dinheiro. Você tem que prover para ela o dinheiro. Se você querer uma mulher, você tem que dar para ela o que é o dinheiro. E a solução para esse problema da falta de mulher é o dinheiro. Quando você tiver dinheiro, eu garanto a você que as mulheres irão querer você por conta que elas querem o dinheiro. Elas não vão querer você, elas vão querer o seu dinheiro. Mas se você só vai ter dinheiro quando você se capacitar intelectualmente, mentalmente, a mente. Aqui você está vendo o meu rosto e aqui dentro tem um cérebro. E quando esse cérebro lê livros, ele fica mais inteligente e mais esperto e consegue aprender mais coisas. E quando o cérebro fica mais esperto, eu consigo ajudar mais as pessoas. E quando eu ajudo mais as pessoas, para mim ter ali uma relação com aquelas pessoas, tem que rolar o dinheiro, porque para o dinheiro é a moeda universal e o dinheiro passa confiança. Se você tem dinheiro, você vai estar passando confiança. Se você recebe dinheiro, você passa confiança. O dinheiro é a moeda que passa confiança. Então, para você ser aquele tipo de cara mais confiante, você tem que pegar o dinheiro. Eu não trouxe o cinto aí, minhas calças da minha caindo, mas é porque eu saio de casa assim mesmo. Do jeito que eu tô, eu gosto de sair. Eu gosto de. Mas eu tô arrumado, eu tô com a blusa social. E esse foi o assunto daí. Eu falei a solução para o problema da falta de mulheres, que é o dinheiro, porque as mulheres vai querer o seu dinheiro e você quer a mulher e a mulher quer o seu dinheiro. Ela não quer você, ela quer o seu dinheiro. E essa é uma simples coisa que você tem que entender. E esse daqui foi passou uma moto e um carro aqui, um Jeep e uma 125. E as mulheres querem o seu dinheiro. Essa é a solução para esse problema da falta de mulheres, é você ter dinheiro. Lembre-se disso, de sempre ter dinheiro para ter acesso às mulheres. E se você for um cara que só investe em alavancagem, tipo em carreira de músico, jogador de futebol, essas coisas, dependendo de onde você está, você não vai conseguir assim. Mas se você investe seu tempo só nisso, em jogo, em música, você pode saber que você não vai ter dinheiro igual um agricultor e um cara que mexe com transporte, com meio de transporte, um táxi, um caminhoneiro, um agricultor que ajuda muito mais a sociedade do que um músico e um cantor e um jogador de futebol. Mas o jogador de futebol ganha mais do que um agricultor, do que um, um, um transportador ali, um caminhoneiro. Mas o que você tem que saber é que você tem que produzir bastante até você conseguir ser um músico. Você tem que fazer os dois. Tem que ser um agricultor e ajudar a sociedade e ser um jogador de futebol, mas jogador de futebol da onde você estiver, eu não sei se você vai conseguir realizar. E o que muitas vezes faz o cara não ter dinheiro é porque ele investe o tempo dele tentando ser jogador de futebol, tentando ser músico, tentando ser essas coisas que não vai dar tanto retorno a você. Só se dá muito certo. E é para poucos, não é todo mundo.
Aí o que dá para você ser é um agricultor, um cara que trabalha com meio de transporte. Essas duas coisas que ajudam bastante a sociedade. Sem carros e sem verduras, a sociedade não tem como se manter. Mesmo que essa profissão não é valorizada, mas é uma boa você pensar em fazer isso para a sua vida. Se você tiver uma terra, se você tiver um carro, busque ser um táxi ou plantar, ou plantio ali, porque você vai ajudar a sociedade e vai ser reconhecido que também esses caras ganham dinheiro. Nós não pode deixar de lembrar disso, que um agricultor ganha bastante dinheiro e um transportador também ganha bastante dinheiro. Aí você tem que saber disso, que esses caras ganham dinheiro e você também pode ganhar dinheiro com isso. Só basta você querer e ter disposição de correr atrás. Você tem que focar nesse objetivo de ser um agricultor ou ser um transportador, meio de transporte. Não tem como a sociedade acontecer sem homens que dirigem ali o volante. Não tem como a sociedade acontecer sem homens ali que vai pegar a enxada e faz o plantio. E joga adubo na terra, manipula a terra e faz brotar verdura. Se esses caras não trabalharem, não tem como a sociedade ir para frente, não tem como a sociedade progredir. Para a sociedade progredir, precisa desses caras. Esse cara precisa estar trabalhando, precisa estar em ação e você tem que pensar nisso para você ganhar dinheiro e conseguir ter mulheres. Porque você só vai ter mulheres se você ter dinheiro. E para você ter dinheiro, ou você tem que ser um agricultor, ou tem outras profissões também, mas eu estou falando dessas duas que são as mais básicas de todas, que dá para você entrar e levantar um dinheiro. Ou gravar conteúdo para a internet e vender um serviço no Instagram, é uma boa também. Mas essas duas são bastante legais e dá para você fazer. Essa de ser agricultor ou ser um motorista. Porque é o principal, é dinheiro certo. Eu acho que se você começar a ser um agricultor hoje, você tiver com sua roça toda pronta, você já vai lá, se tiver uma ceasa, ou se não na rua, você pega e vende aquela mercadoria facilmente. Porque é bem de consumo. Agora, se você quiser ser um cara, um influenciador famoso, você vai conseguir, mas vai demorar mais tempo, sabe? E você tem que ver o que você tem talento para fazer. Se você tem talento para uma coisa, mas não busque seu talento. Só ninguém. Você não tem que pensar em trabalhar com quem você ama. Você tem que pensar em trabalhar com o que estiver dando no momento para você trabalhar. Você não tem que pensar em trabalhar com o que você ama. Porque quem trabalha com o que ama são passivos. E você, se não dá certo com o que você ama, você acaba ficando sem dinheiro, sem mulher e frustrado na depressão. Por isso que você tem que ser inteligente. Tem que buscar ser inteligente. Trump mandou tarifas, mas eu acho que ainda assim o agronegócio vai se manter de pé aí, porque o agronegócio é fundamental para a vida em sociedade. E é dinheiro certo isso daí. Se você tem uma roça de chuchu, uma roça de tomate, você vai gastar ali com veneno e outras verduras, você vai gastar com veneno, mas você vai ganhar o seu retorno, o seu dinheiro. Você vai ganhar. Só basta ter o tempo de aparecer ali sua mercadoria, você paga alguém para colher, emprega algumas pessoas no seu negócio e depois recebe o lucro, fica com a maior parte para você, que é o chefe. O chefe sempre ganha muito. Agora se você for um funcionário, você vai ganhar menos, mas vai ganhar também. Esse foi o vídeo. Falo daqui de Jaguaquara, Bahia, interior do Nordeste, interior da Bahia. Fica próximo de Jequié, essa cidade que eu estou agora. Estou no bairro aqui Muritiba, que é um bairro nobre daqui da minha cidade. E esse foi o vídeo. Obrigado por ficar até aqui.